Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira especial e tremenda essa noite, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos um minutinho, ou dois, mas já faz parte daquilo que Deus vai falar conosco hoje, em nome de Jesus. Bem mais que uma canção, bem mais que uma canção, eu quero te dar muito mais, bem mais que uma canção, bem mais que uma canção, eu quero te dar muito mais. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Já começamos a nossa palavra. Coloca para mim já o primeiro slide, por favor. É interessante que a gente pode cantar uma música linda como essa. Quem sentiu a presença de Deus? Amém? Mas você sabia que a gente pode cantar uma canção como essa, ela não passar do teto? Sabe o que faz diferença nessa canção? Não é a letra dela. A letra é jóia, é inspirada, é bonita, mas o que faz diferença nessa canção é quem está cantando. É o coração de quem está cantando. E foi isso algo muito difícil que Deus me falou uma vez, que Ele não estava nem aí com a minha voz, que o que importava era o que eu sentia de verdade por dentro. A diferença que faz, meu irmão, em qualquer canção de adoração, de exaltação, que engrandeça o nome do Senhor Jesus, é a vida de quem está cantando. Porque se a gente fosse olhar alguma letra e fosse chegar perto de Deus por causa de composições, talvez as músicas que nós fazemos
perderia longe para um Vinícius de Moraes, para um Djavan, poetas da canção, pessoas que escreveram a história da nossa nação. Mas aonde está a grande diferença nisso? Diga, o coração de adorador. Coração meu e seu, quando entendemos essa importância que nós precisamos colocar na nossa vida. Vamos falar juntos essa frase? Parecidos com Ele. Fala mais uma vez, parecidos com Ele. A nossa vida toda, e eu tenho aprendido isso nos últimos anos, que Deus tem trabalhado meu coração e me ensinado, é que tudo que eu faço, todo o talento que a gente possa ter, a equipe de louvor, todo mundo aqui, quanto melhor for cada músico ou cantor, o que faz a diferença é se no final as pessoas que convivem conosco, que caminham conosco no nosso, diga comigo, dia a dia. Isso, porque aqui é muito fácil, você é bem bonitinho, lindo, com essa cara de estar levitando, né? Você levita, o pessoal também levita aqui em cima. Eu já não consigo muito, porque eu estou um pouco acima do peso. Mas todo mundo te acha com essa cara de apaixonado, adorador, levita, santo, sacerdócio santo. Mas como as pessoas te enxergam fora daqui dessas quatro paredes? Como as pessoas leem a sua vida? Porque tem situações que a gente vai ver que não adianta a gente cantar um corinho que não vai nos salvar do nosso caráter e do nosso testemunho. A diferença é quem está por trás de cada canção. O que está por trás de cada letra. Elas vão sempre abençoar quem tiver com o coração correto. Tinha uma vez que a gente cantou uma canção num outro lugar, eu não estava aqui na BBR, né, de um irmão aí que acabou se desviando, que acabou, hoje ele nem está desviado, mas enfim, ele saiu fora dos parâmetros que todo mundo aí fala, né, e aí a pessoa falou, você canta a música do fulano? Você sabia que fulano já está com a terceira, quarta esposa? Eu falei, sei, mas eu sei que também na época que ele fez essa canção, ele estava prostrado aos pés do Senhor, então eu não vou jogar no lixo aquilo que Deus deu quando ele estava grudado nele. Agora, se ele está com outra vida diferente, ele vai prestar conta ao Senhor. Eu só sei que essa canção dele muito me abençoou e deve ter abençoado muitos que estão aqui sentados essa noite também. Por quê? Aquilo que Deus dá sempre vai continuar vivo. Nós podemos estar vivendo um tempo maravilhoso na presença de Deus aqui em cima, e eu não sei como é que vai ser daqui a 6 meses, 1 ano, se algum de nós que está cantando aqui dentro não vai mais ter vontade um dia de ir na igreja, vai acordar um belo domingo e falar, eu cansei desse negócio de crente, eu não aguento mais aquele povo lá da igreja, eu vou ou para outra, ou eu vou parar com esse negócio. A gente não sabe o dia de amanhã, mas o que eu e você podemos entregar hoje, é uma vida apaixonada por Jesus, é uma vida de verdadeira adoração. Nós vamos ler um bocado hoje, amém? Mas vai ser bênção, no final vai sair todo mundo abençoado, parecidos com Ele. Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei, para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Não tem como a gente falar de adoração e não lembrar desse texto. Hoje também já foi mencionado e abençoada a palavra da manhã com a pastora Fabíola, com o pastor Marcos também, mas a adoração ela tem um lugar especial na palavra de Deus, e essa palavra diz assim, fomos criados para o louvor da sua glória. Isso aqui tem que ficar muito claro, já desde o comecinho. Se você ainda tem essa dúvida, para que eu fui criado, está aqui a resposta para a sua vida, só isso aqui já devia nortear os seus dias e ser motivo de sorriso e de alegria. Ei, eu fui criado para a glória de Deus. Ah, mas você não sabe como é que minha vida, Samuel. Mas eu fui criado para a glória de Deus. Você não sabe os problemas que eu passo na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho. Mas eu fui criado com propósito, para a glória de Deus. A dificuldade é que quando os problemas chegam até nós, a gente esquece disso.
A gente olha mais para as dificuldades que a gente está passando do que o propósito inicial do Todo-Poderoso que criou os céus e terra, criou a mim e a você, a imagem e semelhança dEle. E quando você esquece isso, meu irmão, qualquer dificuldade, qualquer problema que você passe, vai ser maior. Essa frase se traduz em um conceito bíblico que nos ensina que o propósito de Deus ao criar os seres humanos é que eles o glorifiquem, ou seja, que reconheçam sua grandeza e sua soberania através da adoração e de uma vida dedicada a Ele. Você pode dizer esse finalzinho comigo aqui? De uma vida dedicada a Ele. Você entende que é muito mais do que só a dedicação que a gente faz aqui de dízimos e ofertas, é de uma vida dedicada a Ele. Esse texto aqui, isso aqui não está falando de missionário, ou de alguém que vive 100% para Jesus, não. Cada um está numa área. Você pode ser um doutor, um médico, um empresário, e você tem uma vida dedicada a Ele. Ou seja, o que é dedicada a Ele, meu irmão? É quando Deus é minha prioridade. Essa é a palavra-chave do sucesso para a sua vida com o Senhor. Porque momentos da minha vida que eu deixo de lado e o Senhor não se torna mais a prioridade para mim, tudo começa a desandar, tudo começa a dar errado, tudo começa a caminhar para o lado daquele que quer me ver fora da vontade de Deus. Agora esse texto fala, né? Fomos criados para o louvor da sua glória. E uma vez eu conversando com uma pessoa, ela me fez essa pergunta, talvez você está lendo ali e não está entendendo também, né? Vamos ler junto isso? Vai lá, diga comigo, Deus é carente? Vamos falar junto? Deus é carente? Você acha que Deus é carente, precisa de afeto, de cuidado, de amor? Porque se nós formos, Ele criou o ser humano para o louvor da sua glória. Falei, meu Deus, a autoestima dele não deve estar boa, porque ele precisa ser adorado, ele precisa. E uma vez, conversando com uma pessoa, ela me fez a mesma pergunta, nossa, parece que Deus é carente, Ele precisa do nosso louvor, Ele precisa da nossa adoração, de tal maneira que Ele criou a gente para fazer isso. Eu vou criar um serzinho lá, eu sei que eu tenho os anjos aqui, mas eu vou criar o ser humano para que eles me adorem. Isso, me adorem. E quando eu fui conversar com o papai, ele logo me deu essa resposta, Deus não é carente. Então por que Ele me criou para ficar adorando a Ele? Porque essa é a única maneira de como a gente, eu vou voltar aqui um pouquinho, é a única maneira de nós sermos, perdão, aqui, olha lá, parecidos com Ele. É quando você decide viver uma vida que agrada, quando você decide conhecê-lo a fundo e de verdade, sabe o que acontece? Você vai se tornando parecido com aquilo que você adora. E isso é tão verdade, que todos na terra adoram alguma coisa. Uns adoram objetos, outros adoram o sol, a lua, as estrelas. Quem já viu música aí para o mar? Quem já viu música para o sol? Porque essa é uma necessidade básica do ser humano que foi criado por Ele com um propósito de o adorar e de ser o louvor da sua glória. Todos adoram algo, o ser humano é adorador por natureza, esta é a sua essência. Mas e você? E eu? Nós adoramos quem? É interessante ver quando uma pessoa, aqui a gente está falando por causa da minha vida aqui, a gente está falando um pouco mais de música, né? Então, é interessante você ver uma pessoa que, um músico, cantor, famoso, conhecido, de repente essa pessoa encontra Jesus. Parece que ele nunca adorou na vida dele. Ele fez canções lindas para o Rio, para a garota de Ipanema. Ele fez canções belíssimas, que eu entendo que alegram até o coração de Deus, mas eles estão com o foco meio errado. Eles estão
na criação e não no Criador. Mas isso é a necessidade que todo ser humano tem de encontrar o seu destino, que foi feito para ser o louvor da sua glória. E aí quando essas pessoas encontram, parece que tudo que elas fizeram antes ficou tão pequeno, e realmente fica tão pequeno. Porque quando encontramos o foco da nossa adoração, o buraco grande que o ser humano tem no seu coração, ele vai embora. É preenchido com a presença poderosa de Jesus. E isso faz com que ele se torne uma outra pessoa. Você se torna aquilo que você adora. É isso que mais falam, é isso que mais comentam, e isso é verdade. Eu, quando tinha meus 13, 14 anos, 12 aos 15, meus pais já eram pastores, e minha mãe entrava no quarto e já entrava, quando ela abria a porta, ela já entrava orando em língua. Rasga tudo isso aqui, demônio disso daqui, isso o quê? E tentava tirar os meus pôster das bandas que eu gostava. Né, Bala? Está aqui que não me deixa mentir. Meu quarto era recheado de bandas, de cantores. E quer saber, meu irmão? Eu sabia o nome dos parentes deles. Eu sabia as comidas que eles gostavam de comer. Eu sabia a marca da calça jeans rasgada que ele tinha, porque eu queria comprar uma igual. Eu sabia o número lá, eu sabia onde eu acho aquela bota, né, para usar com o meu cabelo comprido. Eu amava aquilo. E minha mãe chegou, brigou um dia com meu pai e falou: marido, você tem que rasgar esses troços da parede. Olha só o Samuel, ele não pode, foi consagrado desde o ventre, para estar servindo ao Senhor. Quando ele nasceu, eu botei na barriga e falei: esse é um levita na tua casa, olha aí o levita. E meu pai olhou para ela um dia, com muita sabedoria, falou assim: que adianta, meu amor, nós tirarmos esses pôsteres da parede, rasgarmos eles e botar fogo, jogar no lixo, onde você quiser, mas a gente não tirar isso do coração dele. O que adianta? Sabe, meu irmão, quando Deus me lembrou dessas cenas e desses momentos, Ele falou para mim: a adoração é isso. Quando você tem aquele prazer, ama, gosta, sabe de tudo, sabe o que o cantor come, o sobrenome do tio, aonde ele começou a gravar quando ele era mais novo, você sabe tudo a respeito daquilo que você ama, daquilo que você adora. Será que hoje você pode ter essa certeza que você sabe tudo a respeito daquele que te deu a vida? Daquele que mandou seu filho por amor a você? Daquele que é a razão, o motivo da minha alegria, da sua alegria? Será que você ama ao Senhor igual você amava os Backstreet Boys, aí as meninas mais novas? Será que você conhece tanto ao Senhor como você sabia as músicas do Menudo? Está indo longe, né? Será que você canta um louvor com a mesma empolgação que você cantava uma música do Ahá? Será que um dia eu vou ver esse mesmo sorriso, como falaram hoje de manhã, na hora de celebrar o nome do Senhor, como você grita e dá os seus pulos lá dentro do estádio, torcendo pelo seu time? O que seu time tem de diferente, que você consegue se alegrar mais com um golaço dele, do que para o Deus que mudou a sua vida e sua história, te tirou do lixo, de uma vida de pecado? Sabe, é interessante, às vezes a gente está aqui em cima, e nós que ministramos aqui, a gente fica preocupado. Será que a igreja está respondendo? Será que a igreja está entendendo esse momento de louvor que a gente está fazendo? Será que o pessoal parece que não está tão animado aqui, ali não estão batendo palma do lado direito. Você não tem ideia quantas mil coisas acontecem na nossa mente, enquanto a gente está aqui em cima ministrando. Meu Deus, Camilo fez uma piadinha aqui, não consigo rir, não posso rir. Tem muita coisa que acontece aqui, nesse lugar, enquanto a gente está ministrando. Mas sabe o que? O dia que você realmente tiver uma vida de adoração,
Quando Deus for a sua prioridade, ninguém aqui em cima vai ficar pedindo, precisando, por favor, bata a palma. Por favor, celebre com alegria. Vamos adorar, levante sua voz. Isso é algo natural que vai acontecer. Ah, uma igreja que quer pegar fogo. Ah, mas você viu a igreja lá do fulano, do Beltrano? Você viu lá nos Estados Unidos os moveres? Os grandes moveres de Deus, em toda a terra, nas igrejas, foram de pessoas que decidiram viver um relacionamento profundo com Ele. Esse culto aqui, meu irmão, não é para te incendiar. O culto que nós fazemos aqui é para você trazer fogo. Não é a gente plantar bananeira da cambalhota aqui de cima para tentar te agradar, mas sim mostrar e criar um ambiente para que você seja livre. A gente canta, eu sou livre, livre para cantar, livre para dançar. Mas na hora que eu te dou liberdade, você fica com aquela cara assim, ó. Sabe, não é para mim que você está cantando, dançando, batendo palma. Tem alguém que já estava aqui nesse lugar muito antes de nós chegarmos. Ele veio aqui, vai ter culto hoje para mim. Eu acho que o Pai, Filho e Espírito Santo, vai aonde hoje? Eu vou estar ali na IBBR. Vou estar lá porque o povo lá, ó, é cheio da presença. Canta, celebra. Eu estou fazendo algo maravilhoso naquela igreja. Eu estou fazendo algo extraordinário naquele lugar. E em resposta a isso, eles celebram, festejam o meu nome. Amém? Oh, glória. O que fazemos na igreja? Eu já comecei a falar disso. Viemos cultuar, diga comigo, prestar culto, oferecer algo, traduzindo, entregar algo para o dono da... É isso que a gente veio fazer. A gente veio prestar um culto, uma homenagem para o dono da festa. Você já parou para pensar? Porque fazemos questão de ir a um aniversário de quem amamos? Com Deus, nosso amor deveria ser o mesmo, ou até maior. Quando você vai no aniversário aí, qual que é a sua expectativa? Não é qualquer aniversário, tá? É um aniversário que você ama demais aquela pessoa, tipo o meu, vai ser daqui a uns dias, né? Aí para o pessoal que for. Quando você vai numa festa, que é alguém muito chegado seu, o que que você quer? Primeira coisa, que a pessoa goste do presente que você está levando. Gente, aniversário tem que levar uma lembrancinha. Amém? Tem Cacau Show, tem Cacau Brasil, tem trufa de R$3. Vamos lá, né? Não chega de mão abanando. Mas quando você vai numa festa, o teu anseio é o quê? Que a pessoa se sinta amada. Não é gostoso receber aquele abraço? Que bom, cara, que você veio. Ai, minha amiga, que bom que você veio. Estava ansioso para você chegar aqui. A gente quer que aquela pessoa no final da festa, ela saia feliz, contente, por causa de tudo aquilo que aconteceu. Que a minha presença possa ter alegrado o coração dela, que a oferta que eu dei, que o presente que eu dei, possa ter deixado ela feliz. Ninguém vai para uma festa querendo que ao final dessa festa o dono se sinta mal, ou se sinta triste, porque a festa foi um fracasso. Da mesma forma, nós temos que pensar assim a respeito desse lugar onde você tem frequentado. Aqui é o lugar de prestar culto. Como prestamos esse culto? Através dos louvores, já fizemos, palmas, danças, com gritos de louvor, batendo palma. Que mais? Cantando e dançando. Dançando é com o meu pastor Marcos aqui. Dançando em tua presença. Essa é a forma, júbilo, ofertas, porém tudo isso é resultado de uma vida diária de adoração. Se não, meu irmão, eu tenho uma notícia desagradável para te dar essa noite. Se você não tiver uma vida com o Senhor, tudo que você bater palma e cantar aqui não vai passar desse teto. Porque Deus conhece os corações.
Ele esquadrinha os corações. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces. Deus sabe o dia que a gente vem aqui só para cumprir a agenda. E não vê a hora de ir embora, porque tem algo importante. Foi interessante, hoje aconteceu algo que eu queria compartilhar com vocês. Hoje, para quem não sabe, eu gosto pra caramba de tênis, né? E hoje era a final do US Open, maravilhoso. E estavam os dois caras que eu mais gosto, que é o Sinner e o Alcaraz. E a gente gosta muito de ver. Só que eu fiquei entretido em olhar tudo isso aqui que eu estou falando com vocês hoje. E eu não vi a hora de ver o jogo. Mas daqui a pouco eu parei de pensar nisso. E quando eu terminei de mandar os slides para o Rodrigo me abençoar e corrigir, eu falei, agora eu vou ver, tá um finalzinho, eu vou ver o jogo, nem que seja o final ali, no último set, eu preciso ver. Só que quando eu dei por mim, a minha vontade de ver o jogo não existia mais. Eu falei assim, nossa, que vontade de ficar refletindo naquilo que eu vou pregar de noite. Que vontade de parar um pouquinho aqui, botar mais uma canção de adoração e ficar pedindo para Deus me encher mais na hora que eu estou à noite lá com a minha igreja, eu vou poder estar junto com eles. Sabe, meu irmão, quando você acostuma com a presença do Senhor, até as suas paixões mais legais aqui nesse mundo perdem o valor. Sabe o que é perder toda a vontade de ver o jogo? Aí eu olhava lá, quem está ganhando? Aí a Adrê falava, eu não queria mais sentar ali e ficar torcendo. Porque eu experimentei o quão gostoso é estar na presença do Senhor. Eu experimentei quão gostoso é colocar Ele como prioridade. Nosso maior objetivo quando nos reunimos é adorar ao Senhor. Nossa expectativa ao chegarmos em um culto deve ser se Deus vai se sentir amado e adorado ao final dele. O culto não é para nós. Você pode virar para o seu irmão do lado e falar isso para ele? O culto não é para nós, é para ele. Quem já ouviu essa frase ali em vermelho? Adoração é um estilo de vida. Você já ouviu? Muita gente fala isso. Mas adoração não é um estilo de vida. Estilo de vida é eu ser vegano, não, agora eu só como carne. Não, agora eu sou fitness. Nós estamos nessa aí, tentando. Por que é sempre depois dos 50, né? Antes a gente não pensa nisso, né? Quando não tem mais força para nada, a gente resolve cuidar de saúde. Mas antes tarde do que nunca. Mas a adoração não é um estilo de vida, a adoração é a sua vida. Porque o estilo de vida um dia pode ser bom, outro dia você enjoa dele. Não, eu sou saudável, agora não como mais glúten. Eu vi que tinha esquema para quem não é tolerante a glúten, né? Eu não sei se um pedacinho de pão daquele tamanho pode fazer mal, mas, de qualquer forma, um dia a gente acorda, estava tudo bem na vida, um dia eu acordo, o meu açúcar está lá em cima, eu virei diabético. Ah, beleza. Um dia eu não tomava remédio de pressão, hoje tem que tomar. Nós temos que decidir se nós vamos ter uma vida dedicada ao Senhor, independente do que aconteça ao nosso redor, ou não. Porque senão qualquer notícia ruim, a vida está cheia delas, vai te tirar do propósito do Senhor. Vai te fazer desistir do chamado que Ele tem. Um dos termos bíblicos para adoração é serviço. Diga comigo, serviço. Mas também significa se prostrar, prosquinão. É a ação de prostrar-se diante dEle, revela muito quem somos e o quanto somos sensíveis e reativos à presença de Deus. Sabe por que o prostrar é tão complicado? Porque desde que a gente começou na nossa escolinha do primário, e foi crescendo, e depois foi para o primeiro ano, segundo grau, até a faculdade, nos trabalhos que você começou cedo, sempre que as pessoas ensinaram para nós não se dobre para ninguém. Nunca se curve diante de ninguém, meu filho. E aí vem Jesus e fala que a gente deve se prostrar.
Então, quando você baixa a bola, quando você prostra diante de alguém ou de alguma coisa, você está mostrando reverência. Você está reconhecendo o tamanho daquela pessoa e o tamanho seu. Isso tem muito a ver com o nosso caráter, fala diretamente. O quê? Eu me dobrar? Ou no nosso linguajar mais dos músicos aqui, né? O quê? Eu tocar com aquele? Eu cantar com aquele, com aquela? Jamais. Isso existe. Porque todo mundo que conquista alguma coisa aí fora, acha que foi a força do seu braço, e não tem a menor ideia que foi o Senhor abençoando. Acha que construiu algo, e a palavra já diz, né? Maldito o homem que confia no homem e coloca o seu braço, a força do seu braço, a própria justiça. Olha aí, ó, o diabo acabou nos ensinando alguma coisa, é mole? Satanás acabou em um texto bem conhecido, que é Mateus 4, versículo 9, a importância e o poder do prostrar-se. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te de mim, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás? Ele já sabia disso. Mas não era tão fácil. Está aí o diabo de novo, sempre tentando criar atalhos para aquela construção de homem e mulher de Deus que a gente está precisando se tornar. Quando ele faz esse pedido e essa proposta para Jesus, ele queria, para que esse negócio de morrer? Que morrer na cruz. Tudo aqui, se você apenas se prostrar, é algo difícil? Não, era só Jesus se ajoelhar ali para ele no deserto e estava tudo resolvido. Sempre que vier proposta fácil para você, meu irmão, não aceite, é o inimigo, é Satanás. Mas ele mostrou aqui o poder do se prostrar, era tudo que o diabo queria. Aquilo que ele fez no céu, por, sei lá, milênios, ele queria receber para ele. Ei, é como se ele dissesse assim, eu me prostrei lá tantas vezes, lá diante de ti, você não pode fazer umazinha para mim só? Quanto mais cedo eu e você aprendemos nos prostrar diante de Deus e das situações, sabendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é soberano, que tudo está debaixo da mão dEle, e que Ele vai à frente de nossas batalhas, você vai ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Por quê? Porque o Pai procura adoradores. Aleluia! A revelação mais importante da palavra sobre vida com Deus foi revelado a uma mulher samaritana, na beira de um poço. Em João 4, versículo 9, os samaritanos e os judeus não se davam e não se falavam, eram considerados impuros diante do povo judeu, mas Jesus foi ao encontro dessa mulher, foi um encontro proposital. Diga comigo, foi um encontro proposital. Pois essa mulher transformada, tocada pela presença de Jesus, resultaria em muitos frutos, e foi o que aconteceu. Jesus, nessa época, ele estava trabalhando com quem? Com seus 12, com seus discípulos. Mas você entendeu que nesse momento que ele foi encontrar essa mulher, que ele já sabia desse histórico de judeu e samaritano, que é pior que Atlético e Curitiba. Quando ele já sabia disso, eu falei, eu não vou levar esses caras. Porque se esses caras forem junto, eles não vão deixar eu falar com ela. E o meu propósito é capaz de não se cumprir se eu levar os abençoados junto. Que eles estão crescendo, eles estão amadurecendo ainda. Eles não vão entender o propósito lá para frente que eu tenho. E Jesus foi encontrar sozinho essa mulher. Quando Jesus está perto de nós, quando nossos relacionamentos com Ele são reais, quando Ele é adorado em todos os momentos do nosso dia, somos confrontados a mudar a nossa vida e nossa identidade. Foi a primeira coisa que aconteceu. Quando ele começou a conversar com a mulher samaritana, ele pergunta, cadê o teu marido? E ela fala, não tenho marido.
Aí ele falou, muito bem. Você não tem porque você já teve 5. Tem que ter uma paciência de Jó para ter 5, né? Fala a verdade, né? Um já dá trabalho. Bom, vamos lá. E aí, depois disso, Jesus falou, você não tem, porque você já teve 5, e o que está com você hoje não é seu marido. Aí ela começou a tremer na base, porque ela viu que ela não estava falando com qualquer um. Ela começou a entender que ela estava falando com alguém especial. Ela falou, você é profeta, você é homem de Deus. Aí ela começou a dar um outro tipo de atenção para tudo que Jesus estava falando. Naquele momento ela foi confrontada com o pecado dela, ela foi confrontada com a dificuldade dela. Da mesma maneira que Jesus sabia dos pecados daquela mulher, falando dos seus relacionamentos errados, ele já sabia os frutos poderosos que ela daria se ela ouvisse a voz dele naquela conversa. Agora eu quero que você olhe para dentro de si. Será que nós não estamos, talvez, no mesmo patamar? Talvez você olhe hoje à noite e fale assim, eu não tenho como ir mais fundo, como o pastor Marcos pregou hoje para nós às 11 horas. Eu não sei como adorar de verdade, para mim está complicado, eu não consigo. Eu tenho situações, eu tenho dificuldades, eu tenho pecados, eu tenho coisas na minha vida que impedem. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não desiste de você. Da mesma forma que ele foi atrás dessa mulher que todo mundo falava mal, que era impossível se relacionar, não se davam, é uma coisa já combinada de sei lá quantos anos, é algo que era real. Os judeus e os samaritanos não se falavam, era uma rixa horrível, tremenda, tão tremenda que se alguém andasse junto com o samaritano, era considerado imundo como ele, mesmo que fosse judeu. Mas Jesus, quando quer trazer o nosso coração para perto dele, quando ele enxerga na nossa vida um propósito tremendo, ele não se preocupa com o que os outros falam, ele está preocupado com você, ele está preocupado comigo. Se você decidir hoje ser um verdadeiro adorador, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar os seus caminhos. E às vezes, quando estamos perto do Senhor, estar com Ele, às vezes revela o nosso pior lado. Porque não tem como você se achegar à luz, à presença poderosa do Senhor, e o seu pecado não gritar para poder sair correndo. Onde a luz, as trevas saem. Por isso não importa como foi seu passado, ou o que você está vivendo, Deus acredita em você, e quer fazer, como a gente acabou de cantar, algo novo, a partir de hoje, na sua vida e na sua história. Eu estou falando isso, meu irmão, para que você não fique pensando que é algo muito distante de você alcançar. Não, isso é possível, só que Deus começa hoje, precisa começar hoje a ser a sua prioridade. Esse versículo 9 diz assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Não interessa o que você passou, a água da vida, ela está disposta para mim e para você hoje. Eu quero que a partir do próximo domingo, você possa adorar ao Senhor livre, desimpedido, para que cada canção que você cante aqui, junto conosco no Ministério de Adoração, seja algo verdadeiro, não seja algo que você está cantando e batendo palma e fala assim, como eu queria, nada a ver com a minha vida, nossa, nada a ver com o que eu estou vivendo hoje, experimentando hoje. Eu quero que você tenha o mesmo gosto de estar cantando uma canção daqui, quanto uma pessoa que não sabia falar inglês, você já viu uma dessa? E daqui a pouco ela aprende inglês, ela até para de cantar umas músicas, ela fala, meu Deus, eu cantava isso. E é gostoso, você está ouvindo aquela canção, daqui a pouco, aquele louvor, você entende.
I worship to you, the Lord. Olha, amo Deus. Oh, eu estou entendendo aquilo que eu estava cantando, que legal. E eu quero que você tenha esse mesmo sentimento quando você está adorando aqui. Ele é maravilhoso, Ele é mesmo, porque Ele falou para mim essa manhã, a gente conversou. Ele é santo, Ele é justo, Ele é digno. É verdade, eu estava com Ele hoje cedo, a gente teve um tempo maravilhoso juntos. Então você não canta mais coisas impossíveis de você alcançar, mas sim verdades que vão transformar a sua história. É isso que eu desejo para você. E por último, conhecer a presença. Nós precisamos disso. Jesus ensina a mulher samaritana que a verdadeira adoração só existe com relacionamento puro, verdadeiro e profundo. Que não existe mais um lugar específico, justamente para que não se torne algo religioso, como ir a uma reunião só para cumprir a agenda. Nós devemos adorar em espírito e em verdade, e isso é possível somente com relacionamento. Você pode cantar um álbum inteiro, pode deixar o YouTube ligado com louvor na sua casa a semana inteira. Se você não tem relacionamento com o Senhor, vai ser algo... A gente não fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, né? Mas tem o falso adorador. Não é meio óbvio se ele falar que eu estou procurando os verdadeiros? Então quer dizer que existem os não verdadeiros. Vamos pegar mais leve, né? É igual uma nota de R$100, original, e a outra que não. Qual que é a diferença? Se você olhar, as duas são iguaizinhas, só que uma compra e a outra não. Se tiver alguém que sabe olhar, se você chegar com uma dessa no mercado, já era. Davi declarava no Salmo 84:10, mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar na porta do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Salmo 27:5, quando eu estiver em dificuldades, Ele será minha proteção, Ele me esconderá em sua casa, Ele me colocará em segurança, numa rocha firme. Como é que você acha que ele descobriu isso? Algum preletor famoso falou para ele? Em algum lugar ele ouviu isso aí? Ele caminhava com o Senhor. É por isso que ele tinha essa certeza. Mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em outro lugar. O cara tem que conhecer muito ao Senhor para falar isso, para declarar isso, para escrever isso. Até quando Davi pecou, ele preferiu cair nas mãos do Deus vivo do que na mão dos inimigos, que deram uma escolha para ele. E aí, você quer cair na mão dos inimigos? Ou você quer cair na mão do Senhor? As duas vão ser duras. Aí ele fala, não, eu prefiro cair na mão de Deus, que eu sei que apesar de tudo que eu vou passar, Ele é justo em graça, perdão e misericórdia. Isso é conhecer Deus a fundo, isso é adorar a Ele em espírito e em verdade. O louvor, ele é um fruto. E aqui eu termino. Vocês conhecem o texto? Quando temos uma adoração verdadeira em nossa vida, o louvor acaba se tornando consequência, pois ele é uma expressão da nossa adoração, ele não é adoração. Ou seja, ele é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está em Hebreus 13, 15 e 16. O fruto somente vem saudável, bonito, lindo, quando as raízes dessa linda árvore que somos nós, eu e você, estivermos bem alimentados, nutrida pela presença de Deus, pois ao contrário, estaremos entregando algo que não será agradável ao Senhor. A palavra não é tão animadora, né? Mas eu não vim aqui para te animar, lembra? Eu vim aqui para que você torne uma pessoa espetacular aos olhos de Deus. Um filho e uma filha amada que conheçam sua presença. Sabe por que a gente tem tantas dificuldades, às vezes, aqui dentro da igreja? Todos nós temos, não é uma palavra direcionada a ninguém, é porque nós não conhecemos o Deus que nós temos. Porque se você caminhasse com esse Deus todo-poderoso, você ia precisar vir muito menos aqui dentro dos gabinetes pastorais.
porque você ia ter direção para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu casamento, para a sua empresa. Aliás, está tudo dentro da Bíblia, não está? Muita gente prefere estar dependendo aqui de uma palavra dominical, para se sustentar durante a semana ou durante o mês. Mas Deus quer que você aprenda a ter comunhão com Ele. Meu desejo em nome de Jesus é que você se torne, aqui nesse lugar, você se torne esse verdadeiro adorador. Que todos nós, inclusive eu, entendamos que sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem sua presença a gente não chega a lugar nenhum, a gente se engana, a gente mente para nós mesmos. Sabe por que a vida de crente cansa depois de anos? É porque você nunca viveu enraizado nele. Você viveu dependendo de pessoas, de uma palavra que um pastor Lobo, ou Marcos, ou João, ou algum de nós possa te entregar, para você chegar perto de Deus. E uma palavra jamais vai poder fazer isso por você. Algo que só você, construindo um relacionamento sólido, verdadeiro, real, sincero com o Senhor, vai conseguir. Quem você quer ser? Qual a sua perspectiva de vida cristã nos próximos anos? Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, Pai. Mesmo nos dias que nós não conseguimos ser fiéis contigo, mesmo naqueles dias que nós prometemos coisas ao Senhor e não conseguimos fazer, o Senhor continua nos amando. E essa é uma das maiores demonstrações de que o Senhor é o Deus da nossa vida, e eu não quero outro além de Ti. Que amor tão grande, que mesmo no dia que eu não quero, que eu não estou afim, no dia que eu piso na bola com o Senhor, que eu faço votos que eu não cumpro, que eu prometi estar na Tua presença e não vou, o Senhor não deixa de me amar, o Senhor não deixa de me chamar de filho. Que a gente entenda que quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Tantas coisas que o Senhor quer derramar sobre cada um aqui nesse lugar. Deus está te chamando para mais perto, meu irmão. É só isso que Ele quer. Ser prioridade dos seus dias. Ser o motivo do seu louvor. Ser o motivo da sua alegria. Ser o motivo do seu prazer. É isso que Ele quer. E enquanto vou cantar essa canção, se o Senhor falar contigo, eu queria te chamar aqui na frente. Eu sei que a gente está com o horário meio apertado, mas eu quero fazer algo que o Senhor me tocou, para a gente estar fazendo hoje, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, enquanto nós cantamos. Se o Espírito Santo já falou com você, você pode sair do seu lugar, e se você sair do seu lugar, e vier aqui na frente, eu queria te convidar, já traga a sua ceia junto, em nome de Jesus, amém? Deixa o Senhor falar contigo essa canção. Deus está aqui, enchendo esse lugar, conhece o seu clamor, sabe o que preocupa você, Ele ouve a sua voz, se importa com você. Deus tem planos de bem para realizar, basta olhar com os olhos da fé. Você é filho de Deus, mais que vencedor. Clame a Ele com todas as forças, e algo vai acontecer. Pois Deus não resiste a filhos de joelhos dobrados, de olhos molhados, de coração quebrantado, humilhado, arrependido, querendo mudar. Deus não resiste a um filho de joelhos dobrados, de olhos molhados, de coração quebrantado, humilhado, arrependido, querendo mudar. Se você quer mudar hoje, sai do seu lugar. Vamos juntos como igreja nos abraçar,
orar e declarar que vamos viver um novo tempo hoje, em nome de Jesus. Deus tem algo sonhado e preparado para você, meu irmão. Como a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, e aqueles que o amam ouvem a sua voz. Você é filho de Deus, mais que vencedor. Clame a Ele com todas as forças, e algo vai acontecer. Diga isso de novo: você é filho. Você é filho de Deus, mais que vencedor. Clame a Ele com todas as forças, e algo vai acontecer. Você pode se levantar do seu lugar e cantar esse refrão comigo? Deus não resiste a um filho de joelhos dobrados, de olhos molhados, de coração quebrantado, humilhado, arrependido, para mudar. Deus não resiste a um filho de joelhos dobrados, de olhos molhados, de coração quebrantado, humilhado, arrependido, querendo mudar, querendo mudar, querendo mudar. Aleluia. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Ore aí no seu lugar. Talvez você não veio aí na frente aqui, mas o Senhor está te visitando nesse mesmo lugar e vai fazer algo novo na sua história. Que Ele seja prioridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Deus poderoso, Deus precioso, o amor da nossa vida, o amor das nossas almas. Queremos que cada palavra dos nossos lábios se torne verdade, aonde estivermos, aonde levantarmos a nossa voz, aonde te adorarmos, seja algo real, verdadeiro, que sentimos e experimentamos durante os nossos dias, Pai. Louvado seja o teu santo nome. E algo vai acontecer. Você pode cantar isso junto conosco? Deus não resiste a um filho de joelhos dobrados, de olhos molhados, de coração quebrantado, humilhado, arrependido, querendo mudar. Deus não resiste a um filho de joelhos dobrados, de olhos molhados, de coração quebrantado, humilhado, arrependido, querendo mudar, querendo mudar. Deus não resiste, Deus não resiste.